Olá, no programa de hoje estamos recebendo a visita do escritor e jornalista Marcelo A. Ele é responsável da revista nacional de AA, a revista Vivência, muito conhecida em nosso meio. Autor do livro Crack, Existe uma Saída? E pela editora Multifoco, do Rio de Janeiro, também é responsável pela web Rádio Roda Viva FM. É terapeuta, tem uma vasta experiência profissional em comunidades terapêuticas, tanto em voluntárias como voluntárias, tem formação em jornalismo, publicidade e marketing e vários cursos sobre dependência química. E hoje estará falando sobre o tema Crack, existe uma saída? Pois é, um tema muito pertinente nos dias de hoje, quando se fala, e existe até programa sobre o passe, crack, aquele tique do crack, hoje que o Estado de São Paulo está propiciando, isso já desde 2013, praticamente um ano que estamos com esse programa e provavelmente ele vai falar, se não falar eu cobro isso dele. Mas antes de explorar um pouquinho esse nosso convidado, vamos ouvir aquela palavra maravilhosa do nosso pastor Getúlio e voltamos já. Querido assinante, Cláudio, muito bom estarmos juntos mais uma vez, muito bom compartilharmos um pouco mais da experiência da Palavra de Deus na nossa vida. E eu quero perguntar, como é que está a sua vida? Como é que estão os seus sentimentos? Como é que estão os seus sonhos? As suas expectativas para os próximos dias, semanas, meses e anos que você tem para viver? As coisas que você tem planejado, como é que elas estão sendo trabalhadas no seu coração? Seus dias têm sido ruins, difíceis, tumultuados, sofridos, ameaçados ou ameaçadores? Você tem sentido medo? Você tem segurança? Você tem a garantia de alguma forma de que será feliz e alegre nos empreendimentos da sua vida? Provavelmente você não tem as respostas para essas perguntas que eu estou te fazendo. Mas eu quero lembrar de uma palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso de número 38. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O futuro é uma incógnita, o futuro é uma incerteza, o futuro está sendo construído a partir de agora, mas você não tem garantia de como ele será. Mas eu quero dizer para você que nada do que venha a acontecer, seja bom ou ruim, seja alegre ou triste, seja de vitória ou de derrota, de vida ou de morte, nada pode separar de você do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Deus te ama. Deus está presente na sua vida. Eu sei, querido, que existem momentos em que a gente se sente sozinho. Parece que todo mundo foi embora. Momentos em que a gente põe a cabeça no travesseiro e só dá vontade de chorar. Mas mesmo nessas horas, Deus está presente. A Bíblia diz que Deus enxuga as nossas lágrimas, que Deus conhece a razão das nossas lágrimas, que Deus registra cada uma das nossas lágrimas no seu livro de vida e Ele as recolhe no seu odre. Você não está sozinho. Deus está com você. E nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Se você crer nisso, o seu futuro estará garantido. Os seus sonhos, se aprovados por Deus, serão confirmados. Seus caminhos serão aplanados. E você chegará aonde Deus tem sonhado que você chegue. Meu desejo é que Ele te abençoe, que Ele te mantenha firme e que nele você encontre a paz, a segurança e a alegria da vida. Que Ele te abençoe. Isso é muito bom, pastor. Ouvi-lo toda semana realmente reergue o nosso lado espiritual, a nossa fé, a nossa esperança e principalmente tratar dessa doença, dependência química,
assim, grande parte de muitas pessoas que conseguem ter essa virada, essa guinada, esse olhar, é quando ele questiona esse Deus que o Senhor está falando e realmente os toca e eles acreditam e conseguem fazer coisas que eram impossíveis dentro da sua humanidade de homem doente. Eles deixam de ser tão doentes porque eles conseguem enxergar por essa mesma ótica. Obrigado pela palavra, pastor. E você, telespectador, se você duvida que existe uma vida após o crack, hoje vocês vão ouvir falar um pouco mais, porque quem vai falar hoje é quem escreve, quem lida no dia a dia com pessoas e resgata vidas em comunidades. Um tematista. Então a gente, em primeiro lugar, agradece a sua presença. E você, telespectador, que está entrando em contato normalmente, tirando as suas dúvidas, continua. É muito importante o seu parecer, a sua dúvida, buscar informações, principalmente quando há necessidade, você vive esse problema. Portanto, continua entrando em contato conosco através do nosso e-mail, programabc@net.com.br e pelo nosso hotline, 11 9 73 18 84 36. Nós temos uma especialista que atende nessa linha direta e ela vai te dar informações muito preciosas, enfim, te tirar muitas vezes de uma aflição e dar, assim, um encaminhamento do seu problema. E agora, vamos bater um papo muito bom com o Marcelo A, explorar um pouquinho. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é um privilégio estar participando desse programa. Obrigado. É nosso, porque nós vamos te explorar um pouquinho, viu? Pode acreditar. Fique à vontade. Quando a gente fala assim, crack, existe uma saída? Existe? Existe uma saída. A maior parte das pessoas que entram nesse mundo não tem consciência, não tem noção de que existe uma saída. Então, acredita que está fadado a morrer usando. E não é assim. Existe uma saída. Mas durante o nosso processo aqui, a gente vai explorar um pouquinho de como se chega lá e de como você acaba resgatando e abordando esses jovens. Conta um pouquinho de quem é você, de onde você vem, não é? O que é essa inspiração de trabalhar com esse povo? Bem, eu sou do interior de São Paulo, cidade de Cruzeiro, mas morava atualmente em São José dos Campos. E comecei muito cedo, né, no mundo das substâncias químicas. Álcool e droga, com 11 anos de idade já tinha experimentado algumas. E no decorrer dos anos, a drogadição ela é progressiva, então vai só aumentando. Mas durante um tempo, durante um período, não causa os efeitos, as consequências que lá na frente eu senti. Então parecia que era uma maravilha. Mas uma cidadezinha de interior, Cruzeiro, né? E toda aquela região ali do Vale do Paraíba, a droga se tornou tão comum que, né, é banal hoje as pessoas usarem droga na rua até. Eu acredito que não só no Vale, em todo lugar, né? É assim. Mas ainda não era o momento de ter pedido ajuda. Demorou bastante. Muito tempo. Muito tempo. E durante esse tempo houve consequências? Sim. A pessoa que usa, e alguns que possam estar assistindo, né, ela consegue usar durante um bom período sem apresentar consequência, assim, visível. Consegue, sim, né? É um erro falar para o jovem, para o adolescente, que usar droga é ruim. Isso daí não adianta. Falar que é ruim usar droga, que droga mata. Ela demora para matar. Então, quando fala para um jovem, olha, droga mata, daí ele vai e experimenta, não morri, legal, vou usar mais. E vai usando. Verdade. Tem que explicar para ele, olha, a droga mata em consequência depois de um tempo de uso. A droga é ruim porque você perde coisas boas. E embora seja bom usar droga, é melhor ficar sóbrio.
Então, tem vários argumentos que dá para ser usado. E nenhum deles foi usado comigo. Então, mas não me arrependo também, está tudo certo. O ponto em questão é que hoje as abordagens, elas modificaram muito do meu tempo. Eu lembro que era feito na minha época uma terapia de terror. Iam pessoas na escola e falavam, olha, se você usa droga, você se transforma assim, assim, assim. E não acontecia nada daquilo. No primeiro uso não acontece, né? Sem dúvida. E é o que você disse. Hoje ainda bem que está mudando essa ótica, entrando mais a prevenção, assim, na base, falar sobre o tratamento para pessoas assim um pouco mais consciente e uma linguagem onde que o jovem é pelo conhecimento, né, dessas ações e das consequências dessas ações a partir do momento da alteração, dependendo da idade, assim, da maneira da formatação neurológica, principalmente se está numa idade comprometida. Hoje existem estudos que é sabido que um usuário de maconha, isso na Nova Zelândia, durante 3 anos que um usuário na adolescência usa, o QI dele, depois de entre 15 e 20 anos, cai em média 10 pontos. E esses 10 pontos é que vai fazer a diferença amanhã no profissional, no mercado de trabalho. Então ele vai ter um salário menor, vai ter um cargo menor, em detrimento de uma consequência da adolescência. Isso já é científico, não é algo que a gente vai questionar como se precisou anos e anos para acreditar que o tabaco não causa câncer, que o tabaco não causa... Por quê? Porque né, o lado econômico fala mais alto. E há interesse político até mesmo no uso da maconha, que a gente sabe, ou não? Saiu uma outra pesquisa dizendo que os usuários de maconha, a maior quantidade não consegue concluir o 2º grau. Não consegue, não. Os que não concluíram o 2º grau, daí fez uma pesquisa, 90% usavam maconha. Perfeito. Então, quer dizer, será que foi isso? Ou isso agravou o processo? Então... Mas a pesquisa realmente é real. Quando você pega o maior índice de fuga no meio estudantil, no curso fundamental, entre 13 e 16 anos, é sabido que geralmente são usuários de maconha. Exatamente. E mesmo no dia a dia, nós, você e eu, que entrevistamos pessoas para fazer assim, essa avaliação do histórico e perguntamos escolaridade, todos param ali. Mas por quê? Não tinha interesse, não ia para a escola. Então, na minha experiência pessoal, eu comecei com 11 anos, os inalantes. Com 14 anos eu comecei a fumar maconha. E fumei dos 14 aos 18. Mas, em consequência disso, 1 ano escolar eu perdi. Eu deixei a escola, abandonei. Fiquei 1 ano sem, porque não dava tempo. Não dava. Não dá tempo. Porque é importante saber, né, telespectador, que a primeira hora de quem usa maconha não se faz nada. Que ele entra num prazer, num êxtase, que ele relaxa a mente, relaxa o corpo, relaxa tudo. Para depois incorporar a ação e o planejamento é mais 1 hora, a 2ª hora. Então o efeito é de 2, a primeira não faz nada. A coordenação motora, pegou um carro, vai bater, tá? O segundo momento, na 2ª hora, ele está despertando para aquilo que estão falando. Então tem um efeito, passa o efeito, daqui umas 3, 4 horas, vai para o outro. Tanto é que na Escola Paulista de Medicina tem hoje tratamento para jovens e jovens adultos. 2 pessoas que são inativas, que abandonaram tudo e não têm iniciativa para fazer alguma coisa. Porque não fazem mais nada, porque só querem usar droga, usar a maconha, só maconha. Sim. Não é outra droga, não. E, contrariando o que algumas pessoas dizem, que a maconha não faz mal, faz muito mal. E eu usei maconha dos 14 aos 16, não senti o efeito colateral, não tinha um... Só que dos 17 aos 18 começou um efeito horrível, que era a síndrome do pânico. Era um pânico, um terror que me perseguia muito grande, usando maconha apenas, só maconha. Maconha e álcool, tá? O álcool sempre acompanhou, né? O álcool, eu sou um alcoólico também. Cruzado. Mas
o álcool era um namoro mais antigo que demorou muito mais tempo para eu despertar. Até depois de ter parado com a substância química, eu achava ainda que podia usar álcool, que o álcool estava tudo bem. Depois que eu descobri, né? Ainda bem, logo na sequência, que o álcool também é uma droga. Sem dúvida. Quando você disse da maconha, quando foi liberado num dos primeiros estados americanos a maconha, o estado teve maior índice de surtos psicóticos, e um deles era a fobia. Fobia. Então, só pela maconha. Tudo aumentou o índice. Acidentes de automóvel, surtos psicóticos, esquizofrenia, tudo em detrimento quando foi liberada a maconha num dos primeiros estados. Então, no primeiro momento, enquanto a maconha dava um certo prazer, eu recorria a ela muito. Fumava das 6 da manhã até 10 da noite, fumava bastante. Mas quando começou esses surtos psicóticos, em que dá uma introspecção e um pavor mórbido terrível, era insuportável. Eu parei de fumar maconha. Não aguentei, mas não conseguia mais. Ainda eu bem, queria. ainda bem. Não, porque daí eu conheci a cocaína. Porque mas, eu precisava do clique. Mas tudo bem, você precisava do clique, mas nós sabemos que existe a cultura do uso e realmente ela é ascendente, não é? E, por exemplo, se você tem na genealogia da família, jamais, assim, na genealogia, doentes psicóticos ou com transtornos de distúrbios emocionais e psíquicos, uma esquizofrenia, por exemplo, você é candidato número 1 só com a maconha. Bem. E aí seria mais agravante, porque aí você ia despertar uma doença primária, mais a compulsão que iria continuar. É, verdade. Eu sei que, na minha época, quando eu fumava maconha, era uma maconha diferente também da que existe hoje. Sem dúvida. Hoje é uma maconha geneticamente... mais aditivada. Geneticamente modificada. O teor de THC é bem mais alto que na minha época. Então, eu fumava bastante. Mas não é igual a de agora. Não. Hoje existe umas qualidades aí geneticamente modificadas. O que é isso, né? Então, é porque interessa a dependência, explorar o jovem. Não é? Que é eles que vai para o mercado e faturar para os interesses. E talvez, se fosse essa, eu não teria fumado tanto tempo, né? As psicoses teriam começado bem antes. Verdade. Ainda bem, então, que não. Ainda bem que não. E hoje, o que você faz, Marcelo? Hoje eu sou terapeuta. Hoje, depois de ter passado por um processo doloroso, que foi a perda da vida para a droga, né? Porque aos 18, 20, eu conheço a cocaína. E eu afundo na cocaína. Porque eu sou adicto. Eu sou um escravo de qualquer substância que me altere o humor. Se eu começar, eu entro numa compulsão. Não tem como. Só que eu não sabia disso. E não sabia muito menos que era uma doença isso. Então eu continuo. Com 25 anos, eu dou uma brecada na substância e caso. Eu casei. Uma mulher linda, maravilhosa, que eu amo muito, mas que não está comigo. E eu concordo com ela, porque ela é muito inteligente. Mas eu fiquei casado durante 10 anos, bebendo muito. Daí, sempre precisei. Depois que eu pedi ajuda e entrei em recuperação, eu descobri que eu nunca fui uma pessoa normal. Nunca fiquei sóbrio. Em nenhum dia da minha vida. Eu usei durante 29 anos e nunca tinha ficado sóbrio. A primeira vez que eu fui na praia sóbrio, eu fiquei maravilhado. Eu tinha ido, eu ia todo ano para a praia, mas nunca tinha ido na praia. Dá para entender? Sim, não via a beleza natural. Não. A praia estava ali, eu estava de costas tomando caipirinha. Ou seja, ela era um motivo para beber. Exatamente. Então eu nunca tinha ficado sóbrio. Sóbrio mesmo, abstêmio, abstinente, sem nenhuma substância no meu organismo. E isso daí me transformou numa pessoa difícil de conviver, com muitos defeitos de caráter que não percebia. Então, eu precisei de ajuda. Quando a cocaína também já não estava bastando, eu passei para o crack. Mas a cocaína ainda dava uma falsa sensação de controle.
Eu ficava um período sem usar e, em determinado momento, falava, vou usar. Ia para outra cidade até, para não despertar suspeita. E fazia de uma forma bem escondida. As pessoas em volta não sabiam. Que você utilizava a cocaína. Que eu usava cocaína. Ainda a crack ainda não. O crack não. Daí, só que é progressivo. Eu preciso de alguma coisa sempre a um grau acima. E quando eles falam, né, o crack é 7 vezes mais possante que a cocaína, é verdade. E eu tinha que experimentar, experimentei, acabou que usei e gostei. Eu usei 1 ano sem a minha esposa saber. O crack. O crack. Eu tinha uma gráfica e eu usava trabalhando. E durante 1 ano eu conseguia assim esconder a manipulação, a dissimulação era muito grande, né? E as pessoas até sabiam, acho que até sabiam, até percebiam, e eu achava que não, né? Mas no primeiro ano foi assim. No segundo ano eu pedi ajuda a ela. Só que eu pedi ajuda assim como uma maneira de manipular também, porque a ajuda foi oferecida e eu não quis. Eu fui para psiquiatra, pedi ajuda medicamentosa, só que daí eu potencializava porque bebia por cima. Eu sei que, né, falaram sobre irmandades de anônimos, eu não quis ir, eu achava que não era para mim, aquele mundo não servia. E as ajudas então não foram aceitas. Daí ela vai embora. A minha mãe morre, eu tive uma filha com essa mulher, morreu também. E quando minha mãe morre, daí afundo mais ainda. E daí a esposa vai embora. Daí eu perdi minha vida. Aí você tem motivos realmente para usar. Daí, né? Ou utilizou isso. Eu tinha a liberdade para usar, digamos assim. Eu não tinha mais os freios. Isto. Quem cobrasse. Não tinha mais quem controlasse, quem olhasse por mim. Mas enquanto minha mãe estava comigo, eu acredito que existia um certo respeito, um certo pudor. Não sei. Eu sei que quando eu sinto a falta, quando eu vejo que não está mais comigo, amparando, eu me afundo. Daí eu vou para o fundo do poço. Quer dizer, ia. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Porque a gente cresce, não é? E principalmente quando você faz parte de um grupo de referência. A duras penas. Há muito custo. E é um valor bem alto que eu paguei para entrar em recuperação. Eu paguei um valor muito alto. Eu paguei um valor que eu acredito que as pessoas não precisavam pagar, não. 2 coisas me arrependo muito. Uma é de ter perdido um relacionamento maravilhoso que eu podia ter até hoje. E a outra é da minha mãe não ter me visto sóbrio. Esse arrependimento me machuca muito. Assim, eu acredito que como nós costumamos passar para todos os usuários, ou a pessoa vem pelo amor ou vem pela dor, não tem outro caminho. Não existe o mais ou menos. Não. Então, ou você aceita, porque é um momento de dentro para fora, onde você se expressa porque você quer, é uma coisa muito pessoal, é o único passo, não é? É aquela aceitação da pessoa, que ela reconhece, eu preciso e quero mudar. Mas isso é uma coisa muito, muito só dela. Geralmente a pessoa fala, eu preciso, quero mudar, mas vou mudar amanhã. Esse não quer. Então a gente oferece ajuda. Quer ajuda? Ah, sim, quero. Você passa aqui amanhã? Não, esse não quer. Quantas pessoas? Você quer uma internação? Ah, eu quero. Lá tem cama limpinha, lá tem comida, lá tem tudo. Eu quero. Passa aqui amanhã. Ou no fim de semana. Ou no fim de semana, eu só tenho que arrumar umas coisas. Às vezes a pessoa está em condição de rua. Eu fiquei 1 ano em condição de rua. Em condição de rua. Eu saí da minha cidade, passei por 10 outras cidades andando. Até cair numa cidade maior em que eu não aguentei mais. Daí lá eu falei, não, chega. Que idade que você tinha? Eu tinha uns 36 anos. Bastante. Bastante, já era uma pessoa formada. Já. E você conseguiu ter a sua formação escolar, sim, universitária? Conseguiu? Eu consegui uma formação a duras penas. A duras penas também. Mas por causa da minha esposa.
Ela me Te amparou. cobrou muito. Ela me conduziu. Tudo que eu consegui foi porque tinha uma pessoa me conduzindo. Quando a gente fala, então, a importância da família por trás da Muito recuperação, importante, é gritante, importante. hein? É gritante. Tanto ao dar apoio, como ser exigente. Quando mostrar limites, quando impor regras. Isso é importantíssimo. Muito importante. Muito importante. Porque o adicto não entende. Ele não faz de maldade. Ele faz porque é um doente. Que bom que você está falando isso. Telespectador, vocês estão ouvindo essa colocação do Marcelo? Como o adicto precisa de um norte, como precisa que se exige, que se cobre limites, e a família não pensa assim. Não. Ela quer fazer tudo inverso, você percebe? Então, na minha concepção, eu tinha uma gráfica, e se pegasse um dinheiro, vou comprar um carro. E não, tem outras coisas que eu preciso fazer. Só que o adicto é impossível, ele quer o prazer imediato, ele quer que as coisas aconteçam ali, naquele Sempre momento. o prazer. Sempre o prazer. Sempre o prazer. Sempre o caminho do prazer. E quando tem uma pessoa que fala, olha, legal, né? A gente pode pegar o carro, mas e se pegasse esse valor e pagasse algumas contas, resolvesse alguma coisa, investisse? E nesse sentido, a gente conseguiu construir um patrimônio, que eu dilapidei depois por causa da adicção. Então eu entendo que eu precisava, sim, e preciso até hoje, de um poder... De um freio. Um freio, alguém que me oriente. No momento é um poder superior, que eu acredito muito, né? Um grande arquiteto, e isso é maravilhoso para mim. Quando a gente frequenta um grupo de mútua ajuda, que são inúmeros, não é? Eu acredito que a referência está ali, porque é aquele conjunto de ideias Sim. que manifesta essa força maior que por si só, a unidade é todo aquele grupo, e a gente sozinho faz parte dessa unidade. Exatamente. Eu descobri que eu sou parte de um grande todo. O bem-estar comum, quando eu vejo que eu faço parte de um grupo e que o bem-estar comum é o mais importante, é a prioridade, e que as minhas prioridades vêm na sequência, é maravilhoso. Porque eu começo a ver que tudo faz sentido. Eu não estou mais sozinho e agora eu colaboro. E eu aceito o apoio. A pessoa quando faz parte, quando entende que está fazendo parte de algo maior, ela começa a se sujeitar. E quando um companheiro fala algo, eu coloco em minha própria vida, isso funciona. Sem dúvida. Nós vamos num intervalo e já voltamos já.